Como assim refluxo urinário? Refluxo não era só do estômago? Pois é. Será que seu filho tem refluxo urinário ou você já ouviu falar que ele tem refluxo urinário e quer saber mais um pouquinho? Vem comigo que eu vou te dar algumas explicações. Primeiro, vamos definir o que é refluxo. Refluxo, seja para o órgão que for, é o retorno de um lugar para outro. No caso do refluxo urinário, é o retorno da urina da bexiga para o rim. A urina é feita lá no rim e ela sai do rim, passa pelo ureter e entra na bexiga. Então, quando a urina volta da bexiga para o rim, nós temos um refluxo urinário. O refluxo ele pode ser dividido em primário e secundário. Primário é um probleminha de adequação do ureter, que é o tubo que drena a urina, na bexiga. E secundário é por conta de alguma alteração da pressão da bexiga. Eu vou explicar primeiro o secundário, depois a gente vai para o primário. O secundário não tem nenhum problema na conexão do ureter com a bexiga inicialmente. Só que a pressão da bexiga é tão grande que se o xixi não sai, ele volta. Então, quando a bexiga tem alguma alteração, por exemplo, em bexiga neurogênica, válvula de uretra posterior, obstrução da saída da urina pelo canal do xixi por uma ureterocele ou por alguma disfunção, seja ela ao nascimento, já durante a gravidez, que a gente chama de congênita ou adquirida, eu passo a ter um refluxo secundário. Agora, o refluxo primário é um problema anatômico inicial. Vem comigo que eu vou explicar. O rim, quando ele foi feito, ele é uma massa sólida e o tubinho que drena a urina é um tubo fechado. Quando eles se juntam e só na hora que eles se juntam, o rim ganha formato de rim, o ureter se abre e vai colar lá embaixo na bexiga e aqui em cima no rim. Então, se por acaso, a hora que ele entra lá na bexiga, ele entra com a boquinha aberta e ele não é capaz de fazer um túnel em que eu tenha uma compressão dele quando a bexiga está cheia ou quando ela contrai, se essa boquinha é muito lateralizada, na hora que a bexiga está cheia ou contrai, a urina volta. Então, o refluxo primário é uma falha no mecanismo do ureter entrar na bexiga e fazer um túnel longo. Então, o problema é basicamente de tubos e conexões. Refluxo primário, ou mesmo secundário, não é uma causa de infecção urinária. Ele é um acelerador. Por quê? Eu tenho bactéria na urina, todo mundo tem um pouquinho de bactéria na urina, mas elas não nos fazem mal, elas nem crescem às vezes na urocultura, mas é comum a gente ter. E por que eu não tenho infecção de urina? Porque eu tomo água, faço xixi, tomo água, faço xixi, tomo água, faço xixi, nada acumula. Agora, se eu tenho um retorno da urina da bexiga para o rim, essa urina vai ser jogada para o rim, ela vai ficar lá parada e aí depois ela vai descendo. Agora, segue um jargão. Água parada é mosquito da dengue, xixi parado é infecção. Então, se a urina volta e para lá no rim, ela pode levar a infecção do rim. E essa infecção do rim a gente chama de pielonefrite. Uma outra coisa que pode acontecer, além da infecção urinária, são alterações da forma do ureter e do rim. E isso remete à classificação do refluxo. O refluxo ele é classificado em graus e o exame que classifica o refluxo é a uretrocistografia miccional. Então, vamos falar de exame? Quando eu vou suspeitar de refluxo? Primeiro, lá antes da gravidez. Todas as vezes que a gente tem uma criança que na gravidez tem dilatação do rim, uma dilatação diagnosticada antes de nascer, deve ser confirmada depois do nascimento. Das dilatações identificadas antes de nascer, boa parte até se resolve sozinho. Agora, das que não se resolvem sozinho, cerca de 40% a 60% pode ser refluxo urinário. Por quê? Porque quando a bexiga contrai, a urina volta e ela dilata o sistema, levando a uma dilatação, a hidronefrose. Então, a criança que nasceu, se eu tenho um diagnóstico de dilatação,
Eu vou confirmar depois de nascer com o ultrassom e a gente vai ver se é refluxo ou não com esse exame que se chama uretrocistografia miccional, que nada mais é do que um raio-x na qual a gente coloca uma sondinha pelo canal do xixi, tanto dos meninos quanto da menina, vai colocando um contraste que não é absorvido pelo corpo e vamos batendo alguns raios-x. E a gente vai vendo tanto no enchimento quanto na contração se a urina, se o contraste volta para o rim. E aí a gente vai classificar o grau 1 a grau 5. No grau 1, basicamente, a urina volta e não chega no rim. No grau 2, a urina volta, sobe o tubinho do ureter, chega no rim, mas não deforma o rim. Então a dilatação é muito pequena ou nem existe. No grau 3, ela já sobe, começa a dilatar o ureter, o tubo, e começa a dilatar lá em cima do rim. No grau 4, eu já vejo uma dilatação do ureter e uma dilatação lá em cima do rim. E no grau 5, o tubo ureter é todo tortuoso e o rim já tem a carninha mais fina, o parênquima mais fino. Então, uma vez classificado, nós vamos seguir esse refluxo. Às vezes, a gente precisa até entrar com antibiótico, mesmo a criança nunca tendo tido nenhuma infecção urinária. Esse antibiótico chama profilático. Ele é um preventivo. É uma dose super baixinha, com a intenção de manter a urina estéril. Ou seja, como eu disse lá, refluxo não é um problema, ele é um acelerador. Se só subir e descer a urina sem bactéria, a gente reduz a chance de infecção urinária. Então, às vezes, eu só preciso acompanhar a criança com um profilático. Não preciso e nem devo fazer cirurgias precoces na criança se ela estiver estável. Outra coisa que a gente tem que pensar, falando em infecção de urina, é que às vezes a criança não teve nenhum diagnóstico durante a gestação. Só que crianças no seu primeiro ano de vida que apresentam infecção urinária, a chance de ter um refluxo associado é de 70 a 75%. Ou seja, primeiro ano de vida, criança com infecção urinária deve ser investigada. E a investigação inclui um ultrassom e a uretrocistografia miccional. Por quê? Eu preciso me antever. Se essa criança tiver um refluxo, seja ele de baixo grau ou alto grau, mas já teve uma infecção urinária, eu preciso proteger o trato urinário. Eu preciso evitar que essa criança tenha novas infecções, novas pielonefrites que vão levar a cicatrizes do rim. E uma cicatriz pode levar à perda de função, porque a cicatriz não é igual à carninha do rim, é um tecido completamente diferente. Então, diagnóstico antes de nascer ou infecção urinária no primeiro ano de vida faz-se mandatório a exclusão de refluxo vésico-ureteral. Meridiana, agora a gente descobriu que essa criança tem refluxo. O que eu preciso fazer? Seguir. Vamos investigar a criança para saber se os dois rins têm a mesma funcionalidade, classificar o refluxo, como a gente já falou lá atrás. E a grande maioria, felizmente, a gente não precisa operar. Existe uma alta taxa de resolução espontânea, principalmente para os baixos graus. Então, eu sigo a criança com ultrassom, com a profilaxia, com antibiótico de dose pequenininha todos os dias quando for indicado, e se a criança está crescendo, se o rim está crescendo, se a criança está se desenvolvendo e não está tendo infecção urinária, eu preciso só acompanhar. Agora, quando eu vou pensar em alguma intervenção, em alguma cirurgia, quando a criança já tem perda da função renal, quando a criança está tendo infecções de urina de repetição, com refluxo de alto grau que não se resolve na criança mais velha. Então, raramente a gente vai fazer qualquer espécie de cirurgia na criança pequena. Eu preciso esperar o crescimento, mesmo porque a gente acabou de falar que existe uma grande chance de resolução espontânea. Alguns casos a gente precisa sim intervir, mas normalmente são intervenções temporárias, até a criança crescer, até a gente ir para a cirurgia corretiva definitiva. Cirurgia
Existem vários tipos. A gente tem a cirurgia aberta, laparoscópica, robótica, injeções intrauretrais. Cada caso exige uma identificação e cada caso vai ter um tratamento. Quando a gente diz sobre cirurgia aberta convencional, o nome é, ou mesmo robótica laparoscópica, o nome é reimplante. Dentro do reimplante tem vários tipos que a gente precisa definir qual que a gente vai fazer. E a injeção é um procedimento minimamente invasivo, mas também tem as suas indicações. Então, o que eu quero que fique de resumo e de orientação aqui é que para o refluxo primário, aquele refluxo que é um problema de tubos e conexões que não fez o túnel, a maior parte das crianças não vai precisar de intervenção cirúrgica, mas a gente tem que identificar, tem que acompanhar para prevenir os danos do trato urinário. Nem todo mundo precisa de cirurgia e a cirurgia, quando for indicada, ela deve ser pensada no momento, na idade da criança e se eu já consigo fazer o procedimento definitivo. Outra coisa é, o refluxo secundário, lembra? É aquele em que a bexiga tem alguma alteração. Então eu preciso tratar a alteração antes de tratar o refluxo. Se a criança tiver mielomeningocele e bexiga neurogênica, se a criança tiver válvula de uretra posterior, eu vou tratar a válvula de uretra posterior. Se a criança tiver uma ureterocele, que obstrui o canal do xixi, ou uma disfunção miccional, aquela criança que não está urinando de forma adequada e eu faço aumentar a pressão na bexiga, eu trato a causa antes de tratar a consequência. Então, eu não vou tratar o refluxo inicialmente, eu vou tratar a doença de base, eu vou tratar o que quer que esteja acontecendo na bexiga. Resumo é, refluxo não é causa de infecção, ele é um acelerador. Crianças no primeiro ano de vida com infecção urinária, logo ter infecção de urina não é normal, devem ser investigadas para refluxo. Dilatação antes de nascer é dilatação a ser confirmada depois de nascer e existe uma grande chance de ser por refluxo. Nem sempre precisa operar. Quando tiver indicação de cirurgia, vai depender do grau do refluxo, da idade da criança e das consequências que já aconteceram ao trato urinário superior. Lembra que isso aqui é só um resumo, nada substitui a consulta médica. Esse resumo provavelmente vai trazer diversas dúvidas para vocês, então as dúvidas que surgirem, manda nas redes sociais, manda por aqui, marca uma consulta para esclarecer melhor se é necessário ou não investigar o seu filho ou sua filha e lembre-se que nada substitui a consulta médica. A gente se vê!